Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso módulo. No encontro passado, nós começamos a falar das equimoses. Então, lembrando que equimose é uma espécie de lesão na qual há o derramamento de sangue, a infiltração de sangue, o sangue extravasa, o sangue, em tese, está dentro dos vasos, o corpo sofre um trauma, aquela violência física, química, biológica ou mista que faz com que o sangue extravase, esse sangue se infiltra nas malhas dos tecidos adjacentes à lesão e é visto por transparência de uma membrana que normalmente é a pele, mas nem sempre é a pele, pode ser a pleuro, periósteo, pericárdio, peritônio, ou seja, eu tenho então uma mancha de sangue. Essa mancha de sangue é chamada genericamente em medicina legal de equimose. Normalmente as equimoses elas são traumáticas. Então nos livros de medicina legal você vai encontrar as equimoses oriundas de um trauma, ou seja, de uma energia física, química, biológica ou mista. Agora, a doutrina vai dizer que nem todas as equimoses são traumáticas. Eu posso ter as chamadas equimoses espontâneas. Posso ter equimoses, que é a enquimose, com N, de fundo emocional, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o que nós vamos passar a examinar agora são as espécies de equimose. Lembrando que a equimose, então, é um gênero que a gente vai apresentar a partir de agora as espécies. Uma primeira espécie de equimose é a petéquia. Petéquia é uma equimose em forma de ponto, ou seja, um derramamento de sangue, uma infiltração de sangue em forma de ponto, algo mais ou menos assim, ó. Então se eu pensar, deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha, se eu pensar aqui numa equimose em forma de ponto, numa petéquia, eu vou ter essa equimose, algo mais ou menos assim, um ponto vermelho, como você está vendo aqui, um ponto vermelho. Normalmente, essa equimose, você consegue exemplos muito claros. Se você olhar a parte branca do seu olho, parte branca do seu olho chama-se esclerótica. Então, um pontinho de derramamento de sangue na parte branca do olho é uma equimose subconjuntival, porque abaixo da esclerótica, ou melhor, acima da esclerótica está a conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana que recobre a parte branca do olho. As equimoses abaixo da conjuntiva são chamadas equimoses subconjuntivais e normalmente você encontra ali petéquias, equimose em forma de ponto. Então, uma petéquia, uma equimose em forma de cabeça de alfinete, uma equimose em forma de ponto. Então note aqui, ó, petéquias têm tamanho de um ponto da cabeça de um alfinete, elas chamam-se petéquias. Agora eu posso ter um conjunto de petéquias, uma confluência de petéquias. Se eu pensar aqui, ó, várias petéquias numa área bem delineada, uma confluência de petéquias numa área bem delineada recebe o nome de sugilação. Então a sugilação, você pode notar, é um conjunto de petéquias numa área bem delineada. Normalmente, os exemplos aqui vão ao infinito. Eu poderia pensar no chupão. O chupão é uma sugilação. Seu valor médico legal, ele pode denotar um crime sexual. Então, se eu tenho, por exemplo, uma região do pescoço da mulher com um chupão, isso pode indicar o crime do artigo 213 do Código Penal. Ou seja, não é ato libidinoso, não é conjunção carnal, mas é ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Um chupão numa área erógena, um chupão no mamilo, pode configurar o crime de estupro, manter condição carnal, o ato libidinoso diverso. E aí, quando o laudo pericial voltar, o auto ou laudo de exame de corpo de delito, o perito legista vai descrever aqui na região do pescoço um chupão. Na verdade, não é um chupão, é uma sugilação. Então, sugilação e, em especificidade, o chupão, a energia vulnerante, ela é retirada do vaso por sucção. Então a forma de extração do sangue de dentro do vaso, lembrando que na equimose o sangue está dentro dos vasos, há um trauma, há uma lesão que ocorre naquela determinada região e o sangue extravasa. O sangue extravasando, ele se infiltra nas malhas dos tecidos e é visto por transparência da membrana. A essa lesão damos o nome de sugilação. Então, uma confluência de petéquias é formada, olha na tela aí, ó, confluência de numerosas lesões pontiformes em uma área bem delineada. Exemplo, sugilação. Agora, se eu tenho um grande lençol hemorrágico, como eu vi no final do bloco passado, se eu pensar aqui, ó, num grande lençol hemorrágico, num grande derramamento de sangue, aí o nome dessa lesão, obviamente, o sangue tem que estar infiltrado nas malhas dos tecidos. O nome da lesão é a sufusão. Então a sufusão, um grande lençol hemorrágico.
uma grande área, uma grande hemorragia, uma hemorragia de grande extensão, aí o nome é sufusão. Lembrando que na prova pode aparecer também com o nome de equimoma. Equimoma e sufusão são expressões sinônimas. Equimoma, sufusão. Agora, note que equimose é diferente de enquimose. Então imagine que ele pergunte na prova, o que é enquimose? Enquimose, senhores, está no livro do professor Delton Cross, na página 307 do livro dele. É uma equimose de fundo emocional. Então, enquimose, o candidato despercebido, ele vai dizer o seguinte, olha, eu aprendi enquimose. Ou melhor, desculpa, eu aprendi equimose. Aí ele vê na prova enquimose, ele acha que é um erro de datilografia, porque a única diferença é esse N aqui, ó. Na palavra enquimose tem esse N, na palavra equimose não tem esse N. Então o que é enquimose? Livro do professor Delton Cross, é uma equimose de fundo emocional, página 307 do livro dele. O que mostra que nem todas as equimoses são traumáticas. Aí uma outra pergunta de prova, candidato, toda equimose é traumática? Toda equimose é em virtude de um trauma? Não, senhores, porque a doutrina vai falar nas chamadas equimoses espontâneas. O professor Gino Carvalho Hércules, no livro dele, vai dizer que as hemácias, os eritrócitos, estão dentro do vaso. E o eritrócito é uma célula microscópica, você não consegue ver a olho desarmado. E o eritrócito ele pode passar por diapedese pela estrutura do vaso. Então, se eu pensar aqui, deixa eu pegar uma tela em branco, se eu pensar aqui em um vaso sanguíneo, aqui está um vaso sanguíneo. Aqui dentro está passando sangue, ou seja, milhões de eritrócitos. Lembre que em 1 milímetro cúbico de sangue, eu tenho 5 milhões, em torno de 5 milhões e meio de hemácias, de eritrócitos. Então imagine o tamanho desse eritrócito. Ora, esse eritrócito ele pode passar, ele pode sair do vaso por diapedese. Diapedese, ou seja, o seu tamanho faz com que ele passe pelo poro do vaso e se infiltre nas malhas dos tecidos que estão nessa região aqui, visto por transparência de uma membrana, uma equimose. Essa equimose não é traumática. Essa equimose, segundo o Higino, é uma equimose espontânea. Então, se ele perguntar na prova do delegado, candidato, toda equimose é traumática? Não. Existem equimoses que são espontâneas. A própria enquimose do livro do Delton Cross é uma equimose de fundo emocional. Então, senhores, uma primeira classificação das equimoses que podem aparecer na prova são essas: petéquia, sugilação e sufusão. Vamos em frente. Repare, aqui ó, nessa imagem, você está vendo um ponto de sangue aqui, ó. Olha o derramamento de sangue aqui, ó. Isso aqui é uma petéquia. Essa parte branca do olho chama-se esclerótica. A parte colorida do olho chama-se íris. A pupila, o local por onde a luz passa. E uma membrana que recobre a parte branca do olho, que é a conjuntiva. Aqui eu estaria diante de uma equimose subconjuntival. Então, uma equimose subconjuntival é uma equimose que está abaixo da conjuntiva, uma petéquia, uma equimose em forma de ponto, de cabeça de alfinete. Um pouco mais à frente, quando falarmos do espectro equimótico de Legrand-Soli, a gente vai ver que essa equimose subconjuntival tem uma particularidade. Ela não passa pelo espectro equimótico de Legrand-Soli, mas eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a primeira espécie de equimose, essa que você está vendo aí, chama-se de petéquia, uma equimose em forma de ponto. Já aqui, ó, nessa imagem, eu tenho um chupão, ó. Eu tenho uma confluência de petéquias, milhares de pontos, numa região bem delineada. Aqui eu já tenho uma sugilação, Então, uma sugilação nessa região pode determinar um crime de natureza sexual. Mediante violência ou grave ameaça, a mulher foi submetida a uma manobras sexuais para satisfazer a lascívia do agressor, crime 213. E o laudo autoexame de corpo de delito vai descrever não conjunção carnal, porque conjunção carnal a gente vai ver na aula de sexologia forense, é penetração do pênis na vagina, mas vai descrever uma sugilação. E você, delegado, vai fazer a valoração jurídica daquele fato descrito no laudo auto, você vai fazer a capitulação no artigo 213. Agora, seu embasamento técnico, não há dúvida de que vai ser o laudo pericial que vai descrever essa lesão. Primeiro quesito, houve lesão? Aí o perito vai dizer sim. Segundo quesito, qual foi o instrumento / razão que causou a lesão? Possivelmente uma ação contundente por energia vulnerante que agiu naquela região por sucção, fez com que o sangue se extravasasse, apresentando uma área de 3 centímetros,
onde há uma confluência de petequias numa região bem delineada, conhecida como sugilação. Vai vir assim no laudo, aí você vai pegar o laudo, vai relatar o inquérito com base nessa informação técnica do perito legista, ok? Então a segunda modalidade aqui, que ele poderia perguntar na prova, é a sugilação, espécie de equimose, gênero maior. Vamos em frente. Então, senhores, quais são as características, e se ele perguntasse numa prova, quais são as características de uma equimose? Primeiramente, a forma é pouco definida. Então, se ele perguntar, uma equimose, ela tem forma pouco definida? Ó, repare, note essa imagem anterior aqui. Veja se essa equimose, vou limpar aqui o que eu escrevi na tela, veja se essa equimose tem uma forma pré-definida. Isso tem forma de quê? Forma de nada. Então, uma equimose, normalmente, ela não denuncia o objeto vulnerante. Ela não é, ou não são as equimoses, não são patognomônicas. Entretanto, eu poderia pensar numa equimose em faixas duplas ou equimose em duplas faixas. Se não, vejamos. Repare, eu tenho aqui, ó, duas faixas quase paralelas para o Higino Carvalho Hércules. Duas faixas quase paralelas. Eu não sei o que bateu aqui. Eu só sei que o que bateu aqui não cortou. O que bateu aqui não arrancou a estrutura da pele, do tecido epitelial. O que bateu aqui é um instrumento longo, cilíndrico de haste. Quando bateu, espalhou o sangue para o lado. O sangue foi extravasado e aí quando eu olho isso aqui na anatomia do órgão ou tecido que foi submetido a essa energia externa, eu vejo duas faixas quase paralelas. O nome dessas duas faixas quase paralelas é víbice. Tá aqui, ó. São as chamadas víbices. Então, em regra, o sangue ele está dentro dos vasos. Eu pego um instrumento longo de haste, um cacetete, um cano PVC, uma barra de ferro e bato aqui, ó. Tô! Bati o sangue, espalhou para o lado. Quando eu olho, duas faixas quase paralelas. O nome dessa lesão é víbice. E aí vai uma primeira observação. Prova para delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Se o concurso que você quer fazer é delegado do Rio, você vai dizer que essas faixas, note bem, são quase paralelas. Paralelas. São quase paralelas, não são paralelas. Porque isso é o que está escrito no livro do professor Higino Carvalho Hércules. O professor Higino vai dizer que essas faixas são quase paralelas. Elas seriam convergentes na ponta, melhor, desculpe, no ponto onde você segura o instrumento, ou seja, na borda proximal, aqui, ó, vamos imaginar que eu vá segurar o instrumento por aqui, tá certo? Então, se eu seguro o instrumento por aqui, aqui é a borda proximal. Aqui é a borda proximal. Na outra extremidade, que eu vou chamar aqui de B, ó, nessa extremidade aqui, é a extremidade distal. Distal. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas expressões já apareceram em prova, dizendo que ela é convergente na borda distal. Tá errado, senhores, é o contrário. Eu preciso saber o que é borda distal e o que é borda proximal. Então, imagine que isso aqui na minha mão seja um cacetete. Eu estou segurando aqui o cacetete, eu vou bater. Tô! Espalhou o sangue. Ora, onde eu estou segurando, a ponta do cacetete, onde eu estou segurando, é a borda proximal, porque está próxima da minha mão. A borda contrária, a ponta contrária do instrumento é a ponta distal. Então, o instrumento faz assim, ó. A faixa vai fazer assim, ela é proximal na borda que está próxima da minha mão e distal na oposta. Então, quando se caiu em delegado do Rio, o erro é que ele inverteu essas falas. Isso são termos técnicos de anatomia, de medicina, que o camarada formado em direito não tem essa percepção e muitas vezes não tem esse conhecimento. Ele até sabe a matéria, mas ele não sabe o que é proximal ou distal. E ele erra não porque ele não sabe que seja víbice, porque o que é víbice ele sabe. Ele não sabe o que é proximal, o que é distal, porque é um conhecimento de uma determinada área, que é a medicina, da anatomia, que ele não tem. Então, cuidado. Para o Higino, essas faixas não são paralelas. André, eu não vou fazer prova para delegado do Rio. Não quero saber desse concurso, não gosto do Rio de Janeiro, por N razões. Eu vou fazer para outros estados. Então, para outros estados, você vai dizer que essas bordas são paralelas. Então, desculpe, para outros estados, você vai dizer bordas paralelas. No Rio, bordas quase paralelas. Em determinados momentos, nem sempre essas faixas são em linha reta. Em linha reta. Então, poderia surgir assim, ó. Faixas em forma de friso. Deixa eu apagar aqui. Faixas em forma de friso, assim, ó. Faixas em forma de friso, que são paralelas também. Não deixam de ser víbices.
Então, às vezes, o camarada é atropelado, sinal do pneu. O pneu tem frisos, ó. O pneu tem frisos. Aí o pneu passa por cima do corpo da pessoa, passa por cima da coxa e deixa no tecido lesionado essas marcas aqui. Deixa víbices. Ou seja, são estrias, sinal do pneu, forma estriada. Então, nem sempre a víbice vai ser assim alongada. Eu já vi questões de prova perguntando sobre víbices estriadas. Então fique atento para isso, tudo bem? Vamos em frente. Bom, aqui, ó, aqui você vê duas faixas paralelas ou quase paralelas. Não sei se você consegue enxergar na imagem aí. Imagina que dê para ver, ó, duas faixas. O que bateu aqui foi um cacetete? Foi um cano PVC? Foi uma barra de ferro? Não sei. Eu sei que foi um instrumento cilíndrico de haste. Possivelmente foi um instrumento cilíndrico de haste. Bateu, espalhou o sangue, formando uma lesão patognomônica ou uma lesão com assinatura, ok? E o nome dessa lesão, aqui dá para ver melhor, ó, sais borsomaltos, aqui eu tenho uma víbice. Cada dupla faixa, ó, vamos imaginar que houvesse mais aqui, ó. Cada dupla faixa aqui é uma pancada. Uma pancada, duas pancadas, três pancadas, quatro pancadas. Energia, normalmente, instrumento contundente. Essa lesão é uma lesão contusa, o sangue aqui está fora dos vasos, porque na equimose o sangue está fora dos vasos. Nos blocos passados nós vimos a rubefação, na rubefação o sangue está dentro dos vasos. Ele extravasa, se infiltra mais os tecidos e é visto por transformar uma membrana. Isso é equimose. Isso é equimose. Víbice é uma espécie de equimose. Agora, rubefação não há extravasamento de sangue. A rubefação só ocorre nos vivos, não há no cadáver. A gente vai ver daqui a pouco aqui na equimose que eu vou ter aquilo que a doutrina chama de falsa equimose. Então eu não posso confundir uma equimose com, por exemplo, uma mancha de Pautoff, que é uma equimose, com uma hipótese de livores hipostáticos ou livores de hipóstase, que eu vou falar daqui a pouco o que são. Então cuidado, daqui a pouco a gente vai ver isso mais detalhadamente, ok? Então, ó, aí na sua imagem, na sua tela, né? Questão de prova, quanto à forma, a víbice é uma equimose em grãos, pontilhada, de grande extensão, em estrias ou em placas? Isso aqui já foi uma questão para delegado, gabarito. Em estrias. Eu falei há pouco, né, do sinal do pneu, ou seja, nem sempre equimoses vão ser em faixas duplas alinhadas em linha reta, quase paralelas ou paralelas, pode ser em estrias. Se fosse em grãos, o que a gente poderia pensar em grão, né? Em forma de grão, se for um grão, uma petequia, né? Uma petequia. Pontilhada poderia ser petequia também, se for confluência, poderia ser sugilação. De grande extensão, já está mais para sufusão ou equimoma. Lembre que sufusão é sinônimo de equimoma, que não se confunde com equimose, que não se confunde com enquimose. E em placas também estaria mais para grande extensão. Grande extensão ou equimoma. Ele perguntou a víbice, se a víbice é uma lesão em estrias, ok? Tranquilo? Então fique atento para isso, porque pode ser uma questão de prova. Ora, repare, essas lesões aqui, ó, note que elas têm um quadriculado aqui. Então eu não sei o que bateu aqui, eu sei o que bateu aqui, o que pressionou aqui, o que comprimiu essa região, formando essa equimose, possivelmente gerando esse quadriculado. Isso é uma lesão patognomônica, com assinatura. Foi um gradeado que imprensou isso aqui. E aí, o cara vai para o médico legal e ele narra lá no histórico, a gente vai ver em aulas mais à frente, quando estudarmos documentos médicos legais, que um dos principais documentos médicos legais é o laudo auto de exame de corpo de delito. E o laudo auto de exame de corpo de delito, ele vai ter uma etapa, vai ter uma fase dividida em 7 partes. Uma das 7 partes é a descrição. Eu até criei, época que estudava, uma frase, né? Que é essa aqui, ó. Poxa, que história, Dudu, caramba. Que história, Dudu, caramba. Isso aqui te dá 1 ponto na prova. Caramba. Que história, Dudu, caramba. O que é isso, André? São as 7 partes do documento médico legal. A gente vai voltar a isso. Preâmbulo, quesitos. Primeira parte, preâmbulo. Segundo, quesitos. Terceiro é o histórico. É o histórico. Quarta parte é a descrição. Quinta parte é a discussão. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte, conclusão e resposta aos quesitos. 7ª parte. 7 partes do documento médico legal. Na época que eu estudava, pensei nessa frase aqui, ó.
para gravar as 7 partes do documento médico legal. Vou voltar a isso, a gente vai falar isso numa aula própria. Eu estou trazendo essa digressão agora para pensar o seguinte, numa dessas partes, no histórico, por exemplo, o que o examinando, o periciando vai dizer? O histórico é a reprodução do que ele narra no registro de ocorrência. Então ele chega à delegacia alegando o seguinte, olha, eu fui agredido pela minha ex-mulher, ou meu marido me agrediu. Então o camarada vai ao registro de ocorrência dizer o seguinte, olha, os policiais que me conduziram, me agrediram, na audiência de custódia, por exemplo. Ah, te agrediram? Agrediram, me deram tapas no rosto, bateram com cacetete e me colocaram com mais 20 pessoas dentro da cela, dentro do camburão. E esse camburão tinha esse gradeado aqui. E eu fiquei espremido quase num ambiente confinado. Ele vai falar isso para o juiz da custódia, né, da audiência de custódia. Aí o juiz vai mandar aquele preso para exame de corpo de delito. Quando voltar, ele vai voltar com essa lesão aqui, ó. Com essa lesão, que é uma lesão patognomônica. Aí vai examinar na perícia criminal a viatura e vê que a viatura tem exatamente esse gradeado aqui. Percebendo-se que esse gradeado aqui causou esta lesão que está aqui. Isso é uma lesão patognomônica. Então, normalmente, as equimoses não são patognomônicas, mas, excepcionalmente, elas podem denunciar um instrumento vulnerante. Então, quando você vai ao livro do Higino, ele vai dizer que uma das características da equimose não é que não deixe vestígio ela deixa, porque ela deixa uma lesão que pode ser comprovada pericialmente, que é a infiltração de sangue nas margens dos tecidos. Isso não há dúvida. Agora, o que o livro diz é que ela não deixa a marca do agente vulnerante. Então, se eu pensar aqui em equimoses anteriores que eu mostrei, né, em blocos anteriores, deixa eu voltar aqui numa equimose biperiorbital que a gente mostrou na aula passada. Olha essa equimose aqui que foi da aula passada. Olha essa equimose aqui. Ora, o que bateu aqui? Foi uma cabeçada? Não sei. Foi uma cotovelada? Não sei. Foi o chão? Não sei. Ela bateu foi uma pancada que ela tomou no osso occipital e o sangue, por força da gravidade, se alojou nessa região de maior declive nas pálpebras e formou essa equimose palpebrar? Se forem nas duas pálpebras bipalpebrar, formando o sinal do Zorro ou o sinal de Guaxinim? Não sei. Então, essa equimose aqui não tem uma forma pré-definida. Então, no livro do Higino, está que a equimose, via de regra, não tem forma pré-definida. Mas, excepcionalmente, pode ter, como no exemplo da víbice. Como no exemplo que eu acabei de mostrar do gradeado, né? E esse gradeado aqui pode demonstrar, pode ser uma lesão com assinatura ou uma lesão patognomônica. Tudo bem? O instrumento contundente e o agente vulnerante está em movimento, né? Aqui essa lesão, se ele perguntasse, seria uma lesão classificada como passiva, né? Porque a grade do carro estava parada, ele foi imprensado contra a grade, ele estava em movimento e a grade estava parada. A ação seria por uma transferência de energia vulnerante de forma passiva. Quando o agente vulnerante está parado e o alvo está em movimento, a ação é passiva. Quando o agente vulnerante, saquei de minha arma, fiz disparo, projetil de arma de fogo, o projetil está em movimento, a vítima está parada, a ação é ativa. E se ambos estão em movimento, colisão de veículos, a ação é mista, né? Já vimos isso, ok? O gradeado já mostrei. Ora, mais uma hipótese aqui, ó, em que eu tenho uma forma que não é pré-definida. O que bateu aqui? Foi uma cotovelada? Foi um soco de mão fechada? Foi uma cabeçada? Ela caiu e bateu na quina da mesa? Bateu na quina de um objeto cilíndrico? Foi um cacetete? Foi uma pedra? Não sei. Mas gerou uma equimose cuja forma não é bem definida. Agora, no livro do Higino está valor médico legal, a depender de determinadas circunstâncias, a depender do local da equimose, a depender do lugar da peteca, da sugilação, no mamilo, na região vaginal, nos grandes lábios, na região do pescoço, pode denunciar o crime sexual. Se é uma equimose ao redor dos punhos, aqui não é pulso, aqui é punho, na região dos punhos, pode denunciar que é uma algema colocada de forma indevida, que estava apertando muito preso. Quem é policial, está assistindo, sabe disso. É normal, eu trabalhei em central de flagrante, quase por 5 anos eu fiquei em central de flagrante da Polícia Civil, tirando plantão em centrais da Baixada Fluminense no Rio. Então eram 7, 8, 10 flagrantes por dia. Ora, por vezes a Polícia Militar conduzia o camarada preso na prisão-captura para a delegacia e quando chegava na carceragem e a gente ia lá conversar com o preso para saber se a integridade física dele tinha sido respeitada, o preso falou assim, doutor, pelo amor de Deus, afrouxa minha algema aqui que está me machucando muito. Ora, o que você tem que fazer? Mandar afrouxar a algema.
Ô polícia, por favor, afrouxa a algema do preso ali. E aí você tem que lembrar que o preso, ele só perde um direito naquele momento, que é o direito à liberdade. E mesmo assim, se é uma prisão em flagrante, você vai comunicar aquela prisão, que vai ser aferida a legalidade da prisão, para ver se vai ser convertido ou não em prisão cautelar, preventiva temporária. O fato é, nenhum outro direito o preso perde naquele momento. E ainda assim, não é o delegado, não é o policial militar que vai determinar se ele é condenado ou inocente, é a autoridade judiciária competente. Então você está desempenhando uma atividade que incumbe a você resguardar a lei. E resguardar a lei é resguardar a integridade física e mental do preso. Por quê? Porque, na verdade, ele só perde, obviamente fundamentado numa hipótese de flagrante de delito com base no 302, por exemplo, do Código de Processo Penal, a liberdade naquele momento, até que seja comunicado o juiz, então, competente, vá dar o destino, né? Se vai manter, vai reverter em liberdade, vai converter em liberdade provisória, ou em prisão cautelar, ou preventiva ou temporária. Então, senhores, é muito comum um preso vai chegar com a algema apertando, você tem que mandar sob pena de você também responder. E aí, quando retirar aquela algema, vai ter uma equimose aqui ao redor dos punhos. Essa equimose ao redor dos punhos em virtude do uso indevido da algema. Não esqueça da súmula vinculante número 11. Responsabilidade penal civil administrativa daqueles agentes públicos que usaram a algema de forma indevida. E usar indevida não é só colocar quando tem fundamento para colocar. Você vai colocar impedindo a mobilidade do preso porque tem alguma razão para isso, para guarnecer a própria integridade do preso ou da guarnição que está realizando a prisão, mas não pode ser impedindo a circulação aqui, por exemplo, da artéria radial. Né? Apertando de tal forma uma ação contundente aqui, uma pressão, porque aquele instrumento ali é contundente, vai gerar uma lesão contusa. Pode ser uma escoriação, pode ser uma equimose, pode ser uma rubefação, ou seja, podem ser várias lesões. Cabe a você, delegado, fiscalizar isso e não permitir que isso aconteça, porque senão você vai responder também. Ok? Então, o livro do Gino vai dizer, a depender do local da equimose, a depender das circunstâncias, isso pode denunciar a forma da agressão. E essa forma, uma equimose, por exemplo, na região do pescoço, pode denunciar, não estou falando de estigma ungueal, mas estou falando de estigma digital. Marca de dedo no pescoço é equimose. Marca de unha é escoriação. Então, estigmas digitais ou ungueais podem ser normalmente ungueais, porque a unha é um instrumento pérfuro cortante, normalmente, a unha vai deixar uma escoriação ferida. Mas a polpa do dedo vai deixar possivelmente uma equimose. Essa é uma equimose em virtude de marca de dedo no pescoço, é um estigma digital. Pode denunciar qual foi a manobra. Você, delegado, vai poder entender como é que se deu a dinâmica daquele fato ali. Aquilo ali foi uma manobra de desganadura. E como é que você está vendo que foi uma manobra de desganadura? Porque você está vendo a equimose na região do pescoço. Pode ser uma escoriação, pode ser uma ferida, que são outras lesões que a gente vai estudar. Mas quando eu vou ao livro do Gino, e que ele fala da importância médico-legal das equimoses, seu valor médico-legal é, dentre outros, esse. Primeiramente, mostrar que havia vida no momento da lesão. Então, uma equimose no cadáver, por exemplo, se eu vejo uma mancha no cadáver, eu quero saber se é um livor cadavérico ou se é uma equimose. Foi feita em vida ou após a morte. Ora, eu vou fazer uma dissecção daquela área e vou olhar a lesão, vou fazer um corte ali naquela área e vou ver de onde o sangue estiver saindo. Se o sangue estiver saindo de dentro dos vasos, é livor cadavérico. É fenômeno abiótico consecutivo tardio de certeza de morte, que a gente vai estudar mais lá na frente. Agora, se o sangue está infiltrado nas malhas dos tecidos, aí é equimose, foi feita em vida. É a chamada técnica de Bonnet, maneira de você diferenciar, no caso concreto, a equimose do livor hipostático. Então, senhores, não adianta você só saber a definição de equimose, o que é equimose. O que é equimose você decora e repete. Só que na prova ele pode construir uma série de questões envolvendo essa temática que você vai ter de responder a partir do aprofundamento do conhecimento que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Então, ó, por exemplo, essa equimose aí, imagina que apresentasse essa lesão. Ora, senhores, aqui é a borda ulnar do antebraço. Então, lesões na borda ulnar, aqui é a ulna, esse osso aqui, ó, ulna e rádio, antebraço, braço, mão, punho. O rádio, a antena do rádio, o nome desse osso aqui é o rádio, a antena do rádio. Esse osso aqui é a ulna. Se alguém vem me dar uma paulada, eu vou tomar essa posição de luta de defesa. A paulada vai bater aqui, vai gerar uma lesão, possivelmente uma equimose, na borda ulnar do antebraço. Então essa lesão aqui é chamada de lesão de defesa. Lesão de defesa. Lesões na borda ulnar do antebraço. Lesões na região da palma da mão. Lesão palmar.
região hipotenar ou tenar da palma da mão são normalmente chamadas de lesão de defesa, porque quando alguém te ataca, você toma essa posição de luta ou de defesa para evitar aquela lesão e aquele golpe. Tudo bem? Chegando ao final desse bloco, não terminamos ainda, obviamente, esse tema. Te aguardo no bloco seguinte. Um abraço e até lá.